Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos aqui à nossa rubrica semanal. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Henrique Tomé, faço parte aqui do departamento de analistas dos escritórios de Lisboa e vou-vos guiar aqui na apresentação de hoje. O tema que eu vos trago é referente à Fed e aos mercados obrigacionistas, que têm vindo aqui a ser destaque, essencialmente na semana passada, e que poderão aqui trazer alguns novos insights para esta mesma semana. Antes de avançarmos, como é habitual, vamos aqui olhar para os principais marcos que ocorreram na semana passada, para percebermos também, em termos de calendário económico, o que é que nós podemos esperar para esta semana e colocar aqui um pouco as coisas em perspectiva. Portanto, eu vou passar aqui à tela cheia, só para que possam ver melhor a apresentação e vamos então aqui dar início. Portanto, a semana passada acabou por ser marcada por fortes reações no mercado acionista. Essas reações acabaram por ser em baixa, portanto assistimos aqui a períodos de maior volatilidade e também de maiores correções no mercado. À semelhança destes momentos de correção, um mercado que nós habitualmente nem sequer falamos muito, mas também acabou por ficar bastante prejudicado no meio disto tudo, é o mercado das criptomoedas, que apresentou correções bastante aprofundadas. Nós assistimos a Ethereum e às restantes altcoins todas, a maior parte delas, a registarem quedas na ordem dos 30%, portanto em poucas horas, algo bastante assustador até para os investidores de criptomoedas, enquanto que a Bitcoin também registrou quedas, mas teve um comportamento relativamente superior às restantes altcoins. O principal motivo pelo qual o mercado tem andado mais nervoso tem sido aqui por um dos temas que nós vamos aqui abordar ao longo do seminário, e é referente aqui ao aumento das yields. Portanto, aqui o aumento das yields tem preocupado o mercado, tem preocupado também os investidores e tem criado aqui este nervosismo todo à volta do mercado. E a semana passada foi claramente muito mais negativo no mercado, onde nós assistimos, por exemplo, o Nasdaq a cair durante 6 dias consecutivos, de forma gradual, é um facto, mas a registrar durante 6 dias quedas de forma consecutiva. Houve um dia que até foram registados ganhos, mas depois as quedas retomaram novamente como tendência principal. Por outro lado, com os movimentos de baixa nos principais índices norte-americanos, assistimos ao dólar americano a valorizar e, por consequência, aqui o ouro ficar muito fragilizado e a quebrar abaixo da barreira dos 1765. Portanto, aqui uma barreira que muitos equacionavam que podia ser pouco provável que acontecesse, mas o facto é que aconteceu. Para finalizar, em termos de calendário económico, portanto, temos aqui, ou já tivemos, durante a madrugada de hoje, vários dados relativamente aos PMIs no Japão, que saíram até bastante fortes, enquanto que os dados relativamente à economia chinesa a sugerirem um ligeiro enfraquecimento. Esta semana será marcada pelo NFP, sendo que esta é a primeira semana do mês. Todas as sextas-feiras da primeira semana do mês é divulgado o NFP. Portanto, esta semana é especialmente especial, passo a expressão, para o mercado laboral nos Estados Unidos, e será esse o foco dos investidores. Retomando aqui o tópico então que nós vamos iniciar esta apresentação, portanto, Fed versus mercado obrigacionista, quem é que irá ganhar? Semana passada ficou então marcada pelo aumento das yields, dos retornos das obrigações, que têm vindo aqui a criar algum nervosismo no mercado. Portanto, alguns aspectos que têm vindo aqui a aumentar também, fazer com que as yields tendam a aumentar, é o facto de esperar-se que a inflação possa acelerar mais depressa do que aquilo que se está à espera. O facto também do programa de quantitative easing, independentemente de ser bastante robusto e bastante grande até, não conseguir corresponder a todas as necessidades que existem no mercado. Portanto, estes são dois aspectos que têm aqui tido, de certa maneira, algum peso e têm vindo aqui a impulsionar também um pouco o aumento das yields. Porquê é que isto é importante? Ora bem, há aqui uma relação entre as yields e as equities e, portanto, todos os mercados, na verdade, e que acaba por justificar aquilo que nós assistimos na semana passada. Portanto, o aumento das yields tende aqui a pressionar o mercado acionista, que, por sua vez, estando o mercado acionista a cair, o dólar americano tende a valorizar, e que, por sua vez, matérias-primas onde o dólar americano tenha o seu peso, nomeadamente o ouro,
colocam-se extremamente expostos. Ora, o que aconteceu, eu vou aqui só passar num breve instante. Portanto, temos aqui a evolução das yields a 10 anos nos Estados Unidos e nós conseguimos ver, agora não, porque é mais atual, mas conseguimos ver que o preço teve muito, aqui as yields estiveram muito próximas e ultrapassaram até ligeiramente a barreira dos 1,5% e isso acabou por ser aqui algum sinal de alerta e criou aqui algum alarmismo no mercado. Ora, esse alarmismo acabou por refletir-se no pânico entre os investidores e assistimos aqui a preços um pouco mais negativos nos principais índices globais, que na verdade a pressão começa nos índices norte-americanos, mas depois é espalhado para os restantes índices. E portanto isso tem vindo aqui a ser algo que os investidores têm tido aqui alguma atenção. Por outro lado, temos aqui este gráfico que conseguimos ver a intervenção, as últimas intervenções de Powell em termos de discursos que têm vindo aqui a impulsionar o S&P. Portanto, como podem ver, não há muito pouco tempo, isto é um espaço temporal muito curto, portanto isto aqui é gráfico de 15 minutos. Conseguimos ver que o Powell sabe enquadrar bem aquilo que o mercado precisa de ouvir para que seja impulsionado e tem aqui, de facto, um papel bastante importante no que diz respeito em alavancar um pouco o mercado. Por outro lado, aliás, antes de irmos para esse tópico, o Presidente da FED também já referiu que as taxas de juros serão ou estarão inalteradas até que seja alcançado o emprego pleno e que as metas de inflação se aproximem. No entanto, ainda não se considera o facto, e é este o principal desafio da Fed, não se considera ainda o facto de o cenário de inflação chegar às metas mais depressa, chegar às metas ou ultrapassar as metas da Fed mais depressa do que o facto de se atingir o emprego pleno. Portanto, isto acaba por ser algo que ainda não foi bem equacionado, aliás, ainda não foi dito em público, e poderá aqui trazer, lá está, justificar estes movimentos que temos vindo a registar no mercado. Se olharmos aqui para este gráfico, conseguimos ver também que o mercado de dívida é algo que tem vindo a assombrar o mercado, o mercado e os investidores /analistas, uma vez que as dívidas soberanas já estavam em níveis muito altos antes da pandemia e com a pandemia atingiram aqui níveis ainda mais altos, portanto níveis muito, muito mais sensíveis que poderão aqui colocar, portanto, aqui a situação ainda com uma pressão adicional. Temos aqui a evolução do ouro face aqui às obrigações e aqui as obrigações vocês conseguem ver na X-Station através do T-Note. E conseguimos ver que aqui a curto prazo tem tido aqui uma correlação até relativamente coerente. Portanto, reparem aqui que nos últimos 7, 8 meses temos vindo aqui a assistir a uma correlação até bastante semelhante e que poderá aqui causar alguma pressão adicional ao ouro. Como estava a dizer no início da apresentação, as yields são aqui um fator-chave para as equities, pois acabam por ter aqui uma relação direta e pegamos aqui, aliás, em dois exemplos, portanto, o crash de 1987 e a bolha do dot-com. Reparem aqui que nesta altura, o que aconteceu nessa mesma altura foi um aumento significativo no curto prazo das yields, que depois acabou por se traduzir, aliás, em quedas ou correções muito mais acentuadas, tanto num cenário como no outro, e parece que nos estamos aqui a aproximar de uma situação um pouco semelhante e será interessante ver como é que o mercado irá reagir a esse cenário. Por outro lado, no mercado cambial, em termos do dólar, vamos ver o que é que nós podemos esperar, porque temos assistido aqui a uma reação até bastante silenciosa por parte do dólar americano face aos movimentos que têm estado aqui a ocorrer. Olhando aqui para as yields a 10 anos nos Estados Unidos e no Japão, conseguimos ver que, através do gráfico de cima, conseguimos ver que a evolução nas yields a 10 anos dos Estados Unidos acabam por ter aqui uma evolução muito mais acentuada no curto prazo do que propriamente as do Japão. Isto acaba por também influenciar aqui a evolução do STJPY, que tem vindo aqui a ganhar uma correlação até relativamente interessante no curto prazo com a evolução das yields. Temos aqui o euro-dólar, onde se compararmos aqui as yields a 10 anos norte-americanas com as alemãs, acabam por ter uma movimentação também num curtíssimo prazo, portanto,
desde novembro do ano passado, que têm vindo aqui a registrar movimentações muito semelhantes e que poderão aqui, neste momento, não dizer assim muita coisa. Por outro lado, no gráfico em baixo conseguimos ver que está aqui a começar a surgir uma divergência bastante interessante e que será interessante perceber se esta divergência poderá aqui causar alguma pressão vendedora por parte do euro-dólar. Portanto, muito interessante este aspecto. E chegamos aqui a um ponto que também é igualmente interessante. É o facto do dólar apresentar aqui algum atraso, algum delay, algum lag em relação aos movimentos que têm ocorrido aqui no mercado. Ora, se nós formos a ver, o dólar não está assim tão barato como se pode pensar. Parte do princípio que o dólar, aliás, caímos facilmente no erro de que o dólar poderá estar barato porque nós focamos-nos apenas no curto prazo e relativamente a isso não conseguimos negar que o dólar tem vindo a desvalorizar de forma bastante acentuada. No entanto, não nos podemos esquecer que ao longo da pandemia, devido também a todo o sell-off que assistimos no mercado acionista, assistimos a um dólar a ganhar bastante força e, portanto, nós não estamos assim com um dólar tão subvalorizado como parece. Aliás, nem sequer está barato neste momento, como podemos ver aqui nos gráficos do lado direito. Por outro lado, o que nós temos assistido mais recentemente é o facto de, essencialmente, e vimos isto essencialmente na semana passada, foi com o aumento das yields, também em conjunto com as quedas nos índices, o dólar tendeu aqui a valorizar face aos seus majors, mas parece-nos que essa tendência poderá ser apenas referente ao que aconteceu nesse período do mercado, portanto, relativamente à semana passada, e poderá aqui não interferir com a tendência de médio e longo prazo, que é claramente de queda, uma vez que a política adotada pela Fed, que também já veio manifestar a intenção de prolongar esta política durante vários anos, incide mesmo na desvalorização do dólar. Portanto, olhando aqui para alguns pares que poderão aqui ser interessantes de acompanhar. NZD-USD é um deles. Na Nova Zelândia, com o facto do Banco Central da Nova Zelândia ter baixado as taxas de juros, começou a existir aqui uma corrida muito grande ao mercado imobiliário, não querendo o país repetir os erros que aconteceram em 2008 nos Estados Unidos. Tem vindo aqui uma intervenção por parte dos decisores políticos e tem vindo aqui também uma necessidade de travar aqui este momentum que está a surgir no mercado mobiliário novamente. Se observarmos também o facto de a Nova Zelândia pretender continuar a aumentar as taxas de juros, tem vindo aqui a impulsionar o NZD em alta, e o NZD-USD é bastante notório isso. Por outro lado, o NZD tem uma correlação com o mercado acionista. Ora, se o mercado acionista esteve a corrigir nos últimos tempos, poderá também aqui causar algum entrave, algum tipo de correlação, algum tipo de correção ao NZD face aos seus majors, em particular aqui ao USD, portanto, NZD-USD. E, portanto, poderá aqui também surgir a possibilidade de haver um ligeiro pullback face aos acontecimentos que aconteceram há pouco tempo. Mas, de modo geral, a política também aqui adotada pelo Banco Central da Nova Zelândia tem aqui impulsionado bastante bem o NZD. Temos também o GBP-USD, portanto, aqui a valorizar, a ganhar bastante terreno, aqui a Libra a ficar muito beneficiada, aliás, desculpem, pelo facto de estarmos aqui a aproximar de uma reabertura da economia, portanto, cada vez mais nos aproximamos dessa possibilidade e cada vez essa possibilidade é mais possível. E, portanto, aqui a Libra valorizar muito face aos seus majors, aqui, uma vez que o USD tem vindo a ser também, de um modo geral, bastante fragilizado, aqui GBP-USD a ganhar muito terreno. Portanto, aqui também é bastante interessante para olhar. A nível de calendário económico, portanto, como vos tinha dito, marcado o calendário económico para esta semana será essencialmente em termos do mercado laboral nos Estados Unidos, e será esse o grande foco. Depois de dados decepcionantes do NFP do mês passado, é esperado com muito entusiasmo aqui os dados que poderá surgir relativamente ao NFP deste ano, que é referente
aos dados do mês passado. O ADP no mês passado tinha apontado para dados bastante positivos, mas o NFP acabou por ser bastante decepcionante. Ora, nesta situação, nestas circunstâncias, temos algo que é um pouco diferente daquilo que tínhamos no mês passado, que é o facto de, para além de podermos ter aqui o ADP dar bons sinais, que depois temos vindo aqui também a assistir que a curto prazo não tende a ter uma correlação muito grande, ou tem vindo aqui a perder alguma da correlação, mas nos últimos tempos temos também assistido a vários dados macroeconómicos na economia americana a apontarem para dados bastante positivos sobre a economia americana. E, portanto, aqui o NFP é aguardado com grande expectativa e poderá aqui ser um bom ponto de partida para que os investidores tenham aqui novos insights sobre a evolução da economia norte-americana e poderá também aqui surgir períodos de maior volatilidade. Por falar em indicadores económicos, temos aqui mais um, portanto, o ISM industrial e de serviços, que tem vindo aqui a recuperar de forma gradual, sendo que o de serviços acaba aqui por, de certa maneira, ganhar aqui um pouco mais ritmo, mas tem sido aquele que mais prejudicado tem vindo a ser. Portanto, será também interessante ver se esta continuação, se esta tendência de continuação de recuperação se será para prolongar ou não, e portanto será também um dado muito, muito importante para percebermos o estado da economia norte-americana. Para finalizar, portanto, estas notícias são um pouco mais recentes, relativamente ao dia de hoje, e portanto aqui o Banco Central de Nova Zelândia, face às questões que tínhamos referido anteriormente, acabou por aqui aumentar o programa de quantitative easing, portanto, para o dobro do que estava a ser feito anteriormente, e isso acabou aqui por também atenuar um bocado a evolução das yields a 10 anos. Reparem aqui que as yields a 10 anos estavam situadas nos 1,92% e com esta intervenção por parte do banco acabou por baixar no curto prazo a 1,6%. Portanto, aqui é algo bastante interessante, porque este método poderá ser utilizado por outros bancos centrais e que poderá ser aqui uma das soluções a atenuar aqui a evolução das yields que tem então preocupado muito os investidores e tem colocado aqui as yields sob pressão. Aliás, tem colocado aqui os mercados sob pressão devido aqui à evolução das yields. Portanto, será aqui um aspecto muito interessante e é algo que, portanto, tem que ser acompanhado para se perceber se de facto se tem consequências duradouras ou se apenas a curto prazo é que faz efeitos. E bom, da minha parte é tudo. Resta-me desejar-vos a continuação de uma boa semana. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, podem também colocar o vosso gosto no vídeo e se tiverem algum comentário a fazer, podem fazê-lo à vontade, como é óbvio. Resta-me desejar-vos a continuação de uma boa semana, bons negócios e muito obrigado por terem assistido à nossa apresentação.